A rotação da Terra aumentou, a velocidade de rotação da Terra aumentou. Então, se você gosta desse tipo de assunto, é isso que eu vou falar nesse vídeo. E vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, larga o dedo no like e se inscreva no canal. E agora sim, vem comigo que eu vou te contar que essa notícia saiu aqui, ó, no início desse ano de 2021. Pois é, que simplesmente a Terra exibe a maior velocidade de rotação dos últimos 50 anos. Sim, desde quando começaram as medições. Mas, Thiago, eu nem sinto a Terra rodar. Eu não sinto a Terra, não, eu não fico, né, louco com a Terra rodando. Isso aí é porque a velocidade angular da Terra é muito baixa. É diferente de quando você está num carrossel, aqueles brinquedos, né, que ficam rodando, uma velocidade muito alta e você acaba, né, ficando meio desorientado por causa da velocidade angular. É a mesma coisa quando você faz uma curva num carro. A velocidade angular ali é muito alta, tá? Então você é jogado para fora da curva. E com a Terra isso não acontece, justamente a velocidade angular é muito baixa. Então, depois dessa, acontece que isso tem a ver também com o grande mínimo solar que nós estamos tendo. Porque simplesmente, quando nós estamos com um mínimo solar bem pronunciado, como nós estamos agora, um grande mínimo solar, a Terra ela acelera a sua velocidade. Pois é, acelera a velocidade de rotação. E isso tem a ver. Ué, o que isso tem a ver? O que tem a ver a atividade do Sol com a Terra? Simplesmente que o Sol ele infla um pouco no máximo solar e desinfla um pouco no mínimo solar. Ué, mas são poucos quilômetros, não faz grande diferença tal. É, mas o grande problema é que o Sol é uma massa muito grande e faz uma diferença num negócio chamado força de maré, que é isso aqui, ó, pessoal. A força de maré, tá? A força de maré é essa força aqui, ó, e faz com que altere as marés, esticando e voltando a maré. Tá? Então, nada mais é que uma força gravitacional, um efeito gravitacional que faz isso. E quando ela faz, você aumenta e diminui a força de maré, quando o Sol está um pouco mais inflado, ele aumenta a força de maré e faz com que tenha esse atrito dos oceanos com a crosta e até mesmo a influência até um pouco, claro, bem menor no manto, que é fluido, mas é um fluido muito mais denso. Tá? Então, essas diferenças, né, quando você tem um máximo solar e um mínimo solar, e da posição relativa da Terra em relação ao Sol, você tem também essa questão da força de maré aumentada ou diminuída. E no mínimo solar, a força de maré, tá, o que acontece? O Sol está um pouquinho menos, um pouquinho maior, um pouquinho menos inflado, e aí o que faz? Diminui a força de maré, aumentando simplesmente a velocidade da Terra, porque diminui o atrito. Então, só que isso tem umas consequências, que já é sabido, né, que durante o mínimo solar de Spoor, Mulder e Dalton, né, que foram mínimos solares antigos, grandes mínimos solares antigos, né, a Terra, né, o fluxo foi acelerado principalmente, tá, e houve uma influência nas correntes marítimas, onde as correntes que são mais frias do Ártico, lá, ou seja, do norte, elas desceram empurrando, aprisionando as correntes quentes aqui, né, na costa da África e também na costa da Península Ibérica, levando até um pouco também de água quente para cá, ó, para esse mar aqui, ó, mar Mediterrâneo. Então, o que acontece? Nessa situação, né, nós tivemos períodos quentes, períodos frios com relação aos máximos e mínimos solares, onde que o Spur, né, que está aqui, né, Spur, Mulder, Dalton e o futuro, que é o atual, né, um grande mínimo solar. Então foram experimentados períodos frios ali na Europa. E nós estamos vendo isso acontecer, principalmente em invernos muito rigorosos, que é essa manifestação. E essa água quente que fica banhando aqui, e ventos quentes trazidos aqui do deserto, ou seja, da África, provoca bastante onda de calor na Europa. E nós estamos vendo isso daqui, né, onde também, aqui ó, na Itália, na Grécia, na Turquia, esses ventos bastante quentes provocaram, né, uma grande onda de calor junto com as monções, né, que estavam enfraquecidas. Eu expliquei aqui no canal. Então, com isso nós temos aqui o principal ciclo solar dos últimos 800 anos, né, a sua extensão. Então nós vimos que quando ele estava no máximo, as correntes quentes predominavam lá em cima. E quando ele estava no mínimo, as correntes, né, mais frias predominavam para baixo. Então, essas áreas, essas alterações, esses registros de atividade solar, eles vão influenciar
bastante com relação ao clima. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, o atual, né, ciclo solar ele deve durar até aproximadamente 2050, ou seja, entre 2045 e 2050. Né, não é uma ciência tão exata assim, certo? Então, sim, a Terra está alterando a rotação, já alterou, vai alterar, vai continuar alterando, e a rotação da Terra influencia no próprio clima da Terra, em própria outras situações onde a Terra, né, vai passar por seus ciclos e nada de alarmismo. Tá? Sim, a Terra aumentou a sua velocidade, mas uma hora ela vai diminuir, outra hora ela vai aumentar, outra hora vai diminuir, certo? Nesse ciclo, né, até o nosso Sol inflar pela fusão nuclear, engolir Mercúrio e Vênus e provavelmente a Terra, e aí sim pondo fim na vida do nosso planeta. Mas antes disso, nós teremos que sair do nosso planeta, porque os próprios ventos solares, eles, o que vai acontecer? Vai acabar com a nossa atmosfera. Mas fiquem tranquilos que esse fenômeno só vai acontecer daqui a alguns bilhões de anos, tá? A vida do Sol está pela metade, então provavelmente daqui a uns 4,5 bilhões de anos o nosso Sol vai morrer. Então acredito que uns 3 bilhões a 4 bilhões de anos, né? Ou seja, um erro de 1 bilhão de anos aí para isso começar a acontecer. Tá certo? Então podemos ainda esperar um pouquinho. É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe e deixa um recadinho para mim aí. Valeu, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.